Então, hoje é dia 5 de maio de 2010, entrevista com Raul de Carvalho, feita pela Janaína e pelo Júlio. Para começar, queria saber onde e quando você nasceu, como que era a sua família, a composição da sua família, a formação sua e da sua família, formação religiosa, profissional, escolar, etc. Gente, é uma pergunta que é uma biografia. É uma pergunta que é grande, né? Então, eu nasci dia 11 de março de 1947, no Rio de Janeiro. Os meus pais eram recém-chegados da França. Continua? Então, meus pais, eu acho que chegaram, minha mãe devia estar grávida de uns 6 meses. E você tinha falado no Portinari, né? Então, o Portinari, logo depois da guerra, tinha ido fazer uma exposição na França. E o meu pai lá ficou uma espécie de cicerone dele e tal, trabalhando com ele para ele fazer a exposição. E ele tinha trazido uma orientação do partido aqui, do Partido Comunista Brasileiro, de que ele deveria voltar o quanto antes. E então, apesar da minha mãe não ter assim achado uma ideia excepcional, mas afinal era a ordem do partido, né? Então eles voltaram, eu acho que voltaram até junto com o Portinari, não sei bem como é que foi a história, e vieram para o Rio, né? E foi um período interessante porque logo depois do pós-guerra, o partido estava na legalidade, tinha tido as eleições, o Partido Comunista tinha tido grandes votações, tinha feito uma bancada importante na Constituinte de 46, Prestes tinha sido eleito senador do Rio. Então o partido tinha se beneficiado de todo aquele movimento do pós-guerra, né, em que a derrota do fascismo, a vitória da União Soviética, etc. Então era um momento interessante, mas um momento em que também já começava a Guerra Fria. E eu tive azar que eu nasci em março de 46? De 47. E já no fim de março, início de abril, o partido foi posto na ilegalidade. Teve uma série de entrevistas em que o Juracy Magalhães fez uma provocação com Prestes, se o Brasil entrasse em guerra com a Rússia, com a União Soviética. O Prestes fez uma resposta correta, porém não hábil, que foi aproveitada. Bom, teve aquele processo histórico todo. Então, nessa situação, eu não sei se estou respondendo bem a pergunta, mas o contexto era esse, e o Partido Comunista teve assim uma gloriosa ideia de, inteiramente, eu acho que, vendo assim, a posteriori, uma ideia um tanto louca, porque ela colocou todos os seus quadros na clandestinidade. Não é que a polícia estava correndo atrás das pessoas, muito menos do meu pai e da minha mãe, que eram pessoas recém-chegadas, etc. Mas simplesmente mandou todo mundo para a clandestinidade. Então, mesmo as pessoas que poderiam viver legalmente, ou eventualmente ser perseguida, passar um mês na cadeia, 6 meses e tal, e poderiam viver legalmente e atuar politicamente de forma legal, desde que eles estivessem ligados à direção, vieram para a clandestinidade. Então, eu com um mês ou 2, eu passei para a clandestinidade. E o contexto foi esse, então, ou seja, a minha mãe era uma comunista francesa, que tinha conhecido meu pai, que era um comunista brasileiro, que tinha participado de 35, participou da Espanha, depois participou da resistência na França, onde eles se conheceram. Eram militantes do PC e vieram para cá sob a direção do PC, e sob a direção do PC entraram na clandestinidade desse período. Foi uma clandestinidade que se estendeu de 47 para mim até 54.